Bem-vindo ao episódio de hoje de Uma Jornada até Telestai. Estamos nos aproximando do momento em que Jesus, o Cordeiro de Deus, disse essas palavras: "Está tudo consumado." Essas são as palavras que toda a humanidade precisava ouvir. Nós vimos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o único puro o bastante para ser punido pelos nossos pecados. E no episódio de hoje, vamos ver o que acontece com um criminoso comum. Ver tudo o que aconteceu machuca o meu coração. Vamos ouvir o Arlan e a Cynthia contarem para nós essa história incrível. Jesus advertiu as pessoas, dizendo-lhes que se não crescem que ele era o Messias, morreriam em seus pecados. Deus havia providenciado uma maneira de salvação, e era somente através de Jesus. Jesus veio para pagar o preço final pela liberdade delas. Ele havia vindo para ser o seu Cordeiro Pascal. Durante a refeição da Páscoa, só Jesus entendeu totalmente o que estava prestes a acontecer. Enquanto Judas, um dos 12 discípulos, dava início a uma série de eventos que estavam no plano de Deus desde o princípio. Vemos no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 3,15, que Deus deu a primeira promessa referente ao Messias. Deus disse que o Messias esmagaria a cabeça de Satanás, mas Satanás feriria o seu calcanhar. Ao dizer que o Messias seria ferido, Deus estava predizendo que no processo de vencer totalmente Satanás, o próprio Messias sofreria. Nos milhares de anos depois, Deus detalhou o seu plano de salvação em incontáveis e específicas profecias descritas nas Escrituras. Descreveu quem seria o Messias e o que o Messias faria. O rei Davi previu a traição, a zombaria e a crucificação do Messias. Os soldados que tirariam sortes pelas suas roupas e até algumas das suas últimas palavras. Daniel predisse a época exata em que o Messias morreria. Isaías escreveu que o Messias seria açoitado, flagelado e levado como um cordeiro para o matadouro. E Zacarias escreveu que olhariam para aquele que haviam traspassado. Cada uma dessas profecias e mais iriam ser cumpridas por Jesus Cristo. Após Jesus e seus discípulos celebrarem juntos a festa da Páscoa, eles saíram de Jerusalém e foram a um jardim, onde Jesus frequentemente ia para orar. Mas dessa vez seria diferente. Em Marcos 14:34, Jesus disse: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal." Jesus experimentava uma tristeza profunda, porque sabia que a hora dele morrer estava se aproximando. Agora, isso não pegou Jesus de surpresa. De fato, durante 3 ocasiões, Jesus havia pacientemente explicado aos discípulos tudo o porquê ele estava prestes a passar. Por exemplo, em Marcos 10:33 e 34, Jesus disse: "O Filho do Homem será entregue aos sacerdotes e mestres da lei. Eles o condenarão à morte e eles o entregarão aos gentios, que zombarão, cuspirão nele
o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ressuscitará. Jesus sabia que ele iria enfrentar mais do que uma dor agonizante e morte. Em João capítulo 3, Jesus já havia explicado a Nicodemos que, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, ele também, em breve, seria levantado. Jesus iria receber toda a punição pelo nosso pecado sobre si e seria amaldiçoado. Isto é o que Jesus temia, mais do que a dor física e a morte que ele estava para suportar. Em profunda aflição, Jesus se distanciou dos seus discípulos e prostrou-se ao chão. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus orou assim por 3 vezes naquela noite, implorando a seu Pai que se houvesse outra maneira de resolver o problema do pecado e resgatar a humanidade, que ele fosse poupado do sofrimento que o aguardava. Mas não havia outro meio. Nenhum sistema religioso, nenhum tipo de boas obras, nem peregrinação, nem ritual, nem cerimônia jamais funcionaria. Pois todos pecaram, e o pagamento pelo pecado é a morte. Alguém tinha que fazer o pagamento. Jesus sabia que para a humanidade ser resgatada, ele teria que morrer. Quando ele terminou de orar, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Judas, um dos 12 discípulos de Jesus, foi pago pelos líderes religiosos para trair Jesus e entregá-lo a eles. Os homens viram Jesus e o prenderam. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Jesus disse que tudo o que estava acontecendo acontecia para que se cumprissem as Escrituras, a palavra de Deus. Pois Jesus não liderava uma rebelião, mas um resgate. Um resgate planejado antes da criação do mundo e predito nas Escrituras. Após a prisão de Jesus, seus inimigos realizaram um julgamento ilegal, no meio da noite. E querendo justificar seu ódio por Jesus, eles convocaram falsas testemunhas. Marcos 14:55 nos diz: Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Finalmente, o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?
Eu sou, disse Jesus. Quando Jesus afirmou ser o Messias, o Filho de Deus, o sumo sacerdote respondeu: Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Pela manhã, levaram Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano. Também o levaram a Herodes, outro governante. E depois de questionarem Jesus, tanto Herodes quanto Pôncio Pilatos chegaram à mesma conclusão: Jesus era inocente. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Barrabás estava na prisão com os insurgentes que haviam cometido assassinato em uma recente rebelião. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse por Barrabás e mandasse executar a Jesus. Qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Perguntou o governador. Barrabás, responderam eles. Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Perguntou Pilatos. Todos responderam: Crucifica-o! Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Por fim, Pôncio Pilatos os entregou Barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Barrabás era um assassino e um fora da lei. Já Jesus era o perfeito Filho de Deus. Barrabás era culpado, merecia ser condenado. Já Jesus era inocente e merecia ser liberto. Mas naquele dia, foi o culpado que foi solto. O culpado saiu livre e ganhou vida, porque um inocente foi condenado e sentenciado à morte. Sabe, quando o prisioneiro foi liberto, mesmo sem saber, representou você, representou a mim. Porque você e eu somos ambos infratores. Temos quebrado as santas leis de Deus. Somos culpados e condenados. Mas Jesus veio a nós para tomar a nossa condenação. Para nós sermos libertados, Jesus veio para morrer, para que nós vivêssemos. Enquanto eu ouvi as palavras que Arlan falou, meu coração tremeu. Barrabás era um culpado e merecia ser condenado. Mas Jesus era inocente e merecia ser libertado. Mas naquele dia, o culpado foi solto. Essas palavras partiram meu coração, porque eu entendo que eu, assim como Barrabás, sou culpado. E Jesus me libertou da minha prisão. Ninguém nunca me amou como Jesus me amou. Ninguém nunca fez por mim o que Jesus fez por mim. Vários anos depois que conheci e comecei a seguir Jesus, Ele me mostrou claramente essa grande verdade. Ele mudou a forma como eu me via e como eu tratava as outras pessoas. Depois de eu ter andado com Deus por muitos anos, eu amava os momentos em que eu passava em oração. Eles se tornaram momentos preciosos. Eu achava um lugar silencioso e falava com Deus, Ele falava comigo. Eram momentos íntimos de comunhão com o Criador do Universo. Eu ia a um lugar especial e eu falava com Deus e lia a palavra dele. E um dia fui a esse lugar especial
e parecia que o céu estava fechado. A presença dele parecia tão distante. Eu perguntei a Deus: onde o Senhor está? O Senhor parece tão distante. Uma voz firme falou ao meu coração e me lembrou de um amigo, uma pessoa que fez coisas que me magoaram e eu tinha ficado ofendido. E a voz firme do Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: você tem que perdoar esse homem. Eu retruquei: Deus, eu não posso. O Senhor não sabe o que ele fez comigo? Silêncio. Eu sabia que Deus estava falando no silêncio. Eu tinha que perdoar o homem. Mas eu não podia. Ele tinha me magoado tanto. O Senhor não entendeu. Mais silêncio. Depois essa voz firme falou ao meu coração: será que você não entende o que você fez comigo? Não foram os judeus ou romanos que mataram meu filho Jesus. Foi você. Vergonha e culpa encheram minha alma. Eu sabia que era verdade. Ele podia ter chamado 10 legiões de anjos para tirar ele da cruz, mas ele morreu para levar sobre si os meus pecados. Eu era o culpado e merecia uma punição eterna. Ele era o inocente, mas ele tomou o meu lugar para que eu ficasse livre. Quando eu entendi isso, eu consegui perdoar o homem que me magoou. Eu fui lá no fundo da minha alma e puxei a graça de Deus que foi colocada lá. É isso que acontece quando entendemos o que Jesus fez por nós. Quando colocamos nossa fé nele e no que ele fez por nós, a graça dele enche os nossos corações de perdão. O perdão dele nos liberta para fazer o que ele quer que façamos. A graça dele faz nos tornarmos a pessoa que ele quer que nos tornemos. Eu te digo hoje, eu te digo com tudo o que há em mim. Ajoelhe-se diante de Jesus hoje. O adore. Chame o nome dele. Coloque a sua fé nele. Dê o seu coração a ele.